Reúna suas coisas e saia desta casa agora mesmo. Não diga nada às crianças. As palavras do encanador ecoaram agudamente em minha mente enquanto eu olhava pela janela da cozinha. A manhã havia começado como qualquer outra. Vapor subia da minha caneca favorita, a de porcelana branca adornada com flores delicadas que pertencera à minha mãe. A luz do sol entrava pelas cortinas, destacando partículas de poeira que rodopiavam no ar. Minha casa era meu refúgio. Cada canto guardava uma história, cada item, uma lembrança querida. As paredes creme que eu havia pintado 3 anos antes. Os móveis de madeira escura herdados dos meus pais. As fotos de família enfileiradas ao longo da lareira. Tudo parecia perfeito, arrumado e calmo. Michael havia saído cedo para o trabalho, como sempre. Meu filho mais velho tinha o hábito de desaparecer antes do amanhecer e voltar depois de escurecer. Ele trabalhava na construção civil. Ultimamente, porém, parecia mais exausto e retraído do que antes. Seus olhos desviavam dos meus durante o jantar e suas respostas às minhas perguntas eram breves e sucintas. Linda, minha filha mais nova, havia voltado para casa 6 meses antes, após o divórcio. Aos 38 anos, ela estava de volta ao ninho, carregando 2 malas e uma tristeza que a atingia como uma segunda pele. Ela passava horas trancada em seu antigo quarto, saindo apenas para uma refeição rápida antes de se recolher novamente. Ela disse que precisava de um tempo para se curar, para se encontrar. Eu entendi a dor. Eu havia perdido meu marido 7 anos antes e meu mundo estava despedaçado há muito tempo. Mas meus filhos me apoiaram quando senti que não conseguiria continuar. Então, quando precisaram de mim, eu os recebi de braços abertos e sem fazer perguntas. A rotina havia se tornado monótona. Acordar às 6, fazer o café da manhã que ninguém comeu, regar as plantas, limpar a casa, assistir ao noticiário, preparar o almoço que ninguém compartilhou comigo, ler um livro e preparar o jantar comido em silêncio. Os dias se fundiam como aquarelas na chuva. Mas naquela manhã, algo parecia diferente. A torneira do banheiro do andar de cima começou a pingar durante a noite. Não era um gotejamento normal, mas um som estranho, como água vazando de algum lugar inesperado. O barulho me acordava repetidamente. Um ritmo irregular que não me deixava descansar. Descendo para tomar café da manhã, avistei uma mancha úmida no teto da sala de jantar logo abaixo do banheiro. A água vazava lentamente, formando gotas que caíam na mesa a cada poucos segundos. Estranho, considerando que o banheiro havia sido reformado havia apenas 2 anos. Michael insistira em trocar todo o encanamento, contratando uma equipe que estava na casa havia semanas. Liguei para Michael no trabalho para perguntar o que fazer. Sua voz estava tensa quando ele atendeu, como se estivesse perturbado. Mãe, chame o encanador. Não posso sair do trabalho agora. Mas não deveríamos verificar a garantia da reforma? Consertamos tudo recentemente. Não. É melhor ligar para alguém novo. Vou te mandar o número de um encanador que eu conheço. Sua resposta soou estranha. Por que não entrar em contato com a empresa que fez o serviço original? Mas não insisti. Michael andava irritado ultimamente, e eu tinha aprendido a não insistir. Meia hora depois, recebi uma mensagem com o nome e o número da Manuela Plumber, que, segundo Michael, tinha ótimas referências. Liguei imediatamente. Uma voz calma e profissional atendeu. Bom dia, aqui é a Manuel. Como posso ajudar? Tenho um vazamento no teto vindo do banheiro do andar de cima. A senhora poderia dar uma olhada? Claro, senhora. Chego aí em 1 hora. Qual é o seu endereço? Dei-lhe os detalhes e desliguei, sentindo uma onda de alívio. Pelo menos o problema seria resolvido em breve. Enquanto esperava, arrumei a cozinha, movi os móveis que poderiam molhar e coloquei recipientes sob o teto para coletar as gotas persistentes. Exatamente 1 hora depois, a campainha tocou. Abri a porta e encontrei um homem na casa dos 50 anos, de estatura mediana, cabelos grisalhos e olhos gentis por trás dos óculos. Ele usava um macacão azul e carregava uma caixa de ferramentas que parecia bem gasta por anos de uso.
Sra. Smith, sou Manuel, o encanador. Por favor, entre. O problema está bem aqui. Levei-o até a sala de jantar e apontei para a mancha de umidade no teto. Ele olhou para cima, franziu a testa levemente e assentiu. Preciso verificar o banheiro lá em cima primeiro e depois descer para o porão para inspecionar a tubulação principal. Claro, fique à vontade. Manuel subiu as escadas com confiança e logo ouvi o som constante de suas ferramentas. Depois de alguns minutos, ele voltou com uma expressão pensativa no rosto. Senhora, preciso verificar o porão. Há acesso direto por aqui? Sim, a porta é na cozinha. Gostaria que eu fosse com você? Não, não será necessário. Eu consigo sozinha. Isso pode levar algum tempo. Assenti e retomei minhas tarefas, mas algo em seu tom me perturbou. Não consegui identificar o porquê, mas uma tensão havia se infiltrado em sua voz que não estava presente antes. Manuel desapareceu pela porta do porão e o silêncio se instalou na casa. Apenas o tilintar metálico de suas ferramentas ecoava fracamente lá de baixo, uma garantia distante de que pelo menos alguém capaz estava lidando com o problema. Servindo-me de outra xícara de café, sentei-me na minha cadeira de jantar favorita com os olhos fixos na mancha úmida. Ela havia parado de pingar, o que era esperançoso. Talvez Manuel já tivesse localizado o vazamento e estivesse consertando. O relógio de parede marcava 11 da manhã. Linda ainda estava dormindo, como costumava estar ultimamente. Desde o divórcio, seus padrões de sono se tornaram irregulares. Às vezes, andando de um lado para o outro no quarto até o amanhecer, outras vezes, ficando na cama até o final da tarde. Eu me preocupava com ela. Como mãe, você desenvolve um instinto para quando algo está errado com seus filhos, independentemente da idade. Linda havia perdido peso. Seus olhos estavam com olheiras e sua pele estava mais pálida do que o normal. Eu a havia incentivado a consultar um médico, mas ela sempre dava desculpas para adiar. Estou bem, mãe. Só preciso de um tempo para processar tudo com Richard. Ela dizia todas as vezes, mas eu não estava convencida. Seu ex-marido realmente estava preocupado, isso era verdade, mas Linda parecia sobrecarregada por algo muito mais profundo do que um coração partido. Os ruídos do porão continuaram por quase uma hora. Ocasionalmente eu ouvia Manuel se remexendo, arrastando objetos pesados, batendo suavemente em canos para verificar suas condições. Ele era minucioso. Eu apreciava isso. Muitos profissionais hoje em dia realizam seus trabalhos superficialmente. Decidindo fazer o almoço, esperava que o cheiro despertasse Linda para que pudéssemos compartilhar uma refeição como antigamente. Abrindo a geladeira, verifiquei o que havia disponível: frango, legumes frescos, arroz. Eu poderia fazer aquele ensopado que ela adorava quando criança. Enquanto picava cebolas, lembranças de domingos passados em família vieram à tona. Meu marido no sofá lendo o jornal, Michael brincando no quintal com carrinhos, Linda me ajudando na cozinha, subindo em uma cadeira para alcançar o balcão. A casa antes era cheia de risos, conversas, vida. Agora, tudo parecia diferente. Os domingos haviam se tornado tranquilos, quase melancólicos. Michael chegava tarde do trabalho, mesmo nos fins de semana, sempre sobrecarregado com algum projeto urgente. Linda passava a sua maior parte dos dias trancada no quarto ou saía de casa sem dizer para onde ia. Eu já havia me acostumado com a solidão, mas isso não significava que eu a aceitasse. O som de passos vindos do porão interrompeu meus pensamentos. Manuel surgiu na cozinha, mas havia algo diferente nele. Seu rosto havia perdido a cor e suas mãos tremiam levemente enquanto fechava a caixa de ferramentas. Terminou? Encontrou o problema? Perguntei, enxugando as mãos no avental. Manuel me olhou com estranheza, como se estivesse procurando algo em meu rosto. Seus olhos se moviam entre mim e a porta do porão. Sra. Smith, preciso falar com a senhora. Podemos nos sentar um instante? Sua voz havia mudado completamente. O profissionalismo calmo de antes havia desaparecido.
substituído por uma urgência silenciosa que me deixou imediatamente nervosa. Claro. Está tudo bem? O vazamento é sério? Não é exatamente um vazamento, senhora. Ele se sentou à minha frente na mesa da cozinha, colocando suas ferramentas no chão antes de tirar os óculos para limpá-los nervosamente. Suas mãos ainda tremiam. Não entendo, eu disse. Então o que está causando a umidade? Ele hesitou procurando as palavras. Finalmente encontrou meus olhos. Senhora, a senhora mora aqui sozinha? Não, eu moro com meus 2 filhos, Michael e Linda. Eles são adultos, mas os 2 voltaram para casa por um tempo e sim têm acesso ao porão. A pergunta me pareceu estranha. Bem, claro. A casa também é deles. Por que a senhora pergunta? Manuel se inclinou para a frente, abaixando a voz como se temesse que alguém pudesse ouvir. Senhora Smith, o que encontrei lá embaixo não é um problema de encanamento. Alguém instalou algo no seu porão. Algo que não deveria estar lá. Meu coração acelerou. Que tipo de coisa? Difícil de explicar, disse ele lentamente. Mas posso lhe dizer uma coisa. Não foi um acidente. Alguém colocou ali deliberadamente. E esse alguém conhece esta casa muito bem. O chão pareceu se inclinar sob mim. A senhora está sugerindo que alguém invadiu para colocar algo no meu porão? Não, senhora, disse ele com firmeza. Não acredito que tenha sido um estranho. Suas palavras pairavam no ar como uma névoa pesada e tóxica. Lutei para compreender o que ele estava insinuando. Não entendo. O que a senhora está tentando dizer? Manuel se levantou da cadeira e foi até a janela, olhando para o jardim como se estivesse verificando se estávamos sozinhos. Senhora, a senhora notou algum sintoma estranho ultimamente? Fadiga, dores de cabeça, dificuldade para dormir? A pergunta me pegou de surpresa. Bem, sim, admiti. Tenho estado mais cansada do que o normal e com algumas dores de cabeça, mas sou uma mulher mais velha. Isso era de se esperar. E seus filhos? Perguntou ele baixinho. Eles apresentaram os mesmos sintomas? Fiz uma pausa pensando. Agora que ele mencionou, não me lembrava de Michael ou Linda terem reclamado de cansaço ou dores de cabeça. Apesar do estado emocional de Linda, ambos pareciam fisicamente bem. Não, eles têm estado bem. Manuel assentiu lentamente, com a expressão sombria, como se minha resposta tivesse confirmado algo que ele já temia. Senhora, disse ele suavemente, preciso que me escute com muita atenção. O que vou lhe dizer será difícil de aceitar, disse Manuel baixinho. Mas é importante que você acredite em mim. Ele voltou para a mesa e sentou-se à minha frente, segurando minhas mãos. Suas palmas estavam frias e úmidas. O dispositivo que encontrei no seu porão está conectado ao sistema de ventilação desta casa. Mais especificamente, está direcionado para o seu quarto. Meu quarto? Repite com a voz quase inaudível. O que isso significa? Significa, disse ele lentamente, que alguém instalou um mecanismo projetado para liberar substâncias no ar que você respira. Substâncias que podem estar deixando você doente, gradualmente, sem que você perceba. As palavras pareceram me alcançar através de um túnel abafadas e irreais. Isso não podia estar acontecendo. Coisas assim não aconteciam na vida real. E certamente não na minha casa, não com a minha família. Isso é impossível, sussurrei. Deve haver um engano. Talvez seja algum tipo de purificador de ar da reforma, algo que a senhora não reconhece. Manuel balançou a cabeça com firmeza. Senhora, trabalho como encanadora há mais de 20 anos. Já vi todo tipo de sistema imaginável. Encanamento, ventilação, filtragem. O que tem no seu porão não é um purificador de ar. É algo completamente diferente. Empurrei a cadeira para trás e me levantei precisando me mover para liberar a energia nervosa que crescia em meu peito.
Isso não pode estar acontecendo. Deve haver uma explicação lógica. Ah! Respondeu Manuel suavemente. Alguém nesta casa quer lhe fazer mal. Suas palavras me atingiram como um golpe, ecoando em minha mente repetidamente. Alguém nesta casa quer lhe fazer mal. Agarrei o encosto da cadeira para me firmar, com as pernas tremendo. Não. Isso é impossível. Meus filhos nunca me machucariam. Eu os criei. Eu os amo. Eles me amam. Você está errado. Manuel se levantou lentamente, o rosto sério, como um homem se preparando para dar uma notícia insuportável. Senhora Smith, eu entendo como é difícil ouvir isso. Mas preciso que você desça comigo para que possa ver o que eu encontrei com seus próprios olhos. Balancei a cabeça violentamente. Não quero ver nada. Quero que você saia da minha casa agora mesmo. Você é louca se acha que vou acreditar nos meus próprios filhos. Por favor. Ele interrompeu gentilmente, mas com firmeza. Só 5 minutos. Se depois de ver você ainda achar que estou errado, eu vou embora imediatamente e você nunca mais ouvirá falar de mim. Algo em seu tom me paralisou. Ele não parecia um louco ou alguém tentando me assustar. Ele parecia um homem que havia tropeçado em algo terrível e não sabia como me contar sem destruir meu mundo. O que exatamente você encontrou lá embaixo? Perguntei. É melhor você ver com os próprios olhos, disse ele. Palavras não fariam justiça. Meus olhos se voltaram para a escada que levava ao andar superior, onde Linda provavelmente ainda dormia. Então, eles se moveram para a porta do porão. Durante 40 anos, eu havia descido lá centenas de vezes, para lavar roupa, buscar enfeites de Natal, guardar coisas velhas. Sempre foram um espaço seguro e familiar. Tudo bem, eu disse finalmente, mas só por 5 minutos. Manuel assentiu, pegando sua caixa de ferramentas. Você vai precisar disso, disse ele, me entregando uma lanterna. A iluminação lá embaixo não é boa. Eu o segui até a porta do porão, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Descemos os degraus de madeira, cada rangido ecoando pelo silêncio. Era um som que eu já ouvira 1000 vezes antes. Mas agora cada gemido da madeira parecia ameaçador, como um aviso. O porão cheirava levemente a umidade de idade. Caixas de papelão estavam empilhadas. Encostadas às paredes estavam a máquina de lavar e a secadora em seu canto de sempre. As ferramentas de jardinagem estavam penduradas com cuidado. Tudo parecia normal. Aqui, sussurrou Manuel, movendo-se em direção ao canto mais distante do porão, atrás da fornalha. Eu o segui, meus olhos se ajustando lentamente à luz fraca. Manuel ligou a lanterna e apontou para uma parte da parede que eu raramente notava. A princípio, nada parecia fora do lugar. O que eu deveria estar olhando? Olhe mais de perto, atrás daqueles canos. Segui o feixe de luz e então o vi. Encravado entre os canos de encanamento comuns, havia algo que claramente não pertencia àquele lugar. Um conjunto de tubos mais finos, feitos de algum tipo de plástico especializado, conectados a uma pequena caixa de metal do tamanho de uma torradeira. O que é isso? Chegue mais perto. Entrei e Manuel iluminou o aparelho diretamente com a luz. Agora eu podia ver que ele tinha vários compartimentos. Alguns cheios de líquidos de cores variadas, outros exibindo temporizadores digitais com números vermelhos piscantes. Isto está ligado ao sistema de ventilação da sua casa, disse Manuel calmamente. Estes tubos levam diretamente aos dutos de ar que vão para o seu quarto. Estendi a mão e toquei um dos tubos com os dedos trêmulos. Estava quente, como se tivesse sido usado recentemente. O que são esses líquidos? Não sou químico, mas a julgar pelo cheiro e pela textura, eles são projetados para causar efeitos graduais à saúde. Fadiga crônica, imunossupressão, talvez pior. Minha mente se recusava a aceitar o que eu estava vendo.
Mas isso exigiria experiência, uma instalação cuidadosa. Exatamente, disse Manuel. Quem fez isso sabia o que estava fazendo e tinha acesso total à sua casa. Meus pensamentos voltaram rapidamente para a reforma do banheiro, 2 anos antes. Os trabalhadores estavam lá havia semanas. Michael havia gerenciado pessoalmente todo o seu projeto, me incentivando a não me preocupar com os detalhes. A reforma, sussurrei. Durante esse tempo, havia pessoas aqui constantemente. Quem supervisionava? Eu não queria responder, não queria confirmar o pensamento que se formava na minha cabeça. Meu filho, Michael, ele cuidou de tudo. Manuel assentiu solenemente. Senhora, esta instalação não foi feita em alguns dias. Exigiu planejamento, materiais especiais e habilidade técnica. A náusea subiu pela minha garganta. Michael trabalha na construção civil. Ele sabe como. E Linda? Ela estudou química antes de se casar. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar com uma precisão assustadora. Os sintomas que eu vinha sofrendo há meses, o cansaço, as dores de cabeça, a fraqueza que eu atribuía à idade, a insistência de Michael na reforma, o retorno repentino de Linda para casa no momento em que minha saúde começava a piorar. Há quanto tempo isso está ativo? Perguntei fracamente. Manuel inspecionou os temporizadores. A julgar pelo desgaste e pelos resíduos, cerca de 8 ou 9 meses. 9 meses. Exatamente quando minha doença começou. Exatamente quando comecei a acreditar que estava simplesmente ficando velha. Meu Deus! Sussurrei, encostando-me na parede para não desmaiar. Senhora, há mais uma coisa que a senhora precisa ver. Manuel apontou a lanterna para outro ângulo do aparelho, revelando uma pequena tela digital exibindo números e gráficos. Esse sistema é programado para aumentar gradualmente a concentração das substâncias, o que significa que, com o tempo, os efeitos se tornam mais graves. Mais graves como? Sem tratamento médico adequado e exposição contínua, poderia ser fatal em mais alguns meses. As palavras me atingiram como uma avalanche. Meus próprios filhos, meu próprio sangue, vinham tentando me matar lentamente. Não em um acesso de raiva, não por paixão, mas de forma calculada e sistemática, permitindo que eu sofresse por meses antes de morrer. Por quê? Sussurrei. Por que fariam isso? Manuel desligou a lanterna e gentilmente segurou meu braço para me guiar em direção à escada. Essa é uma pergunta que só eles podem responder, mas, senhora, a senhora precisa sair desta casa imediatamente. Subimos em silêncio. Minhas pernas pareciam gelatina. Minha mente estava apenas parcialmente funcionando. Quando chegamos à cozinha, a realidade me atingiu com força renovada. Esta era a minha casa, o meu refúgio, o lugar onde criei os meus filhos, onde lamentei a morte do meu marido, onde planeei passar os meus últimos anos em paz e onde os meus filhos a transformaram na minha câmara de tortura. Senhora Smith, disse Manuel com firmeza, escute-me com muita atenção. A senhora precisa de levar apenas o essencial. Saia desta casa agora mesmo e não diga aos seus filhos para onde vai. Mas não posso simplesmente ir embora. Esta é a minha casa. Eles são os meus filhos? Os seus filhos estão a tentar matá-la, disse Manuel com uma dureza que me surpreendeu. Não há conversa que vale a pena ter com pessoas que chegaram até aqui? Olhei para a escada que levava ao andar superior. Linda estava lá em cima, provavelmente a acordar, a planear descer para almoçar. A minha pequena Linda, que tinha sido uma criança tão doce que me confortou quando o seu pai morreu, que chorou nos meus braços quando o seu casamento se desfez. Não acredito que ela esteja envolvida, disse eu fracamente. Senhora, o conhecimento químico necessário para isto não é básico. Quem projetou aquelas misturas sabia exatamente quais efeitos cada substância teria e em quais concentrações. Linda havia estudado química. Trabalhou em um laboratório por anos antes de se casar. Preciso falar com eles. Eles precisam explicar o porquê. Manuel balançou a cabeça enfaticamente. Não, senhora. A
Assim que souberem que a senhora descobriu o plano deles, podem fazer algo desesperado. A senhora precisa primeiro se salvar. O silêncio na cozinha tornou-se ensurdecedor. Eu ouvia o tic-tac do relógio de parede, o zumbido distante da geladeira e minha própria respiração ofegante. Manuel me observava com uma mistura de compaixão e urgência, esperando que eu processasse a enormidade do que acabara de descobrir. Preciso me sentar, murmurei, desabando em uma das cadeiras da cozinha. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Tentei tomar um gole do meu café, mas a xícara chacoalhou tanto que o líquido derramou. Manuel se aproximou e gentilmente pegou a xícara das minhas mãos. Senhora, eu entendo que isso é devastador, mas cada minuto que a senhora passa nesta casa é perigoso. Perigoso? Eles são meus filhos, Manuel. Troquei as fraldas deles, os confortei durante os pesadelos, os ajudei com a lição de casa. Como eles poderiam querer me matar? Minha voz falhou na última palavra. As lágrimas que eu estava segurando finalmente brotaram, escorrendo pelo meu rosto como rios de dor. Manuel sentou-se à minha frente com uma expressão séria, mas compreensiva. Senhora Smith, já vi muitas coisas no meu trabalho. Já estive em casas onde as famílias guardam segredos terríveis. O que encontrei lá embaixo não é obra de alguém que agiu por impulso, é meticuloso, planejado e executado por pessoas que pensaram em cada detalhe. Mas deve haver uma explicação. Talvez estejam sendo chantageadas ou alguém as esteja forçando. Quem forçaria dois adultos a instalar um sistema de envenenamento na casa da própria mãe? E se estivessem sendo chantageados, não teriam vindo até você em busca de ajuda? Suas palavras tinham uma lógica cruel que eu não conseguia refutar. Tentei pensar em algo que pudesse explicar o inexplicável, mas cada linha de raciocínio desmoronava diante das evidências físicas que eu tinha visto com meus próprios olhos. O dinheiro? Sussurrei de repente. Tem que ser por causa do dinheiro. Manuel se inclinou para a frente. Que dinheiro? Quando meu marido morreu, ele deixou uma apólice de seguro de vida considerável. Além disso, tenho economias de uma vida inteira. E esta casa vale muito agora que o bairro foi gentrificado. De quanto estamos falando? Entre a apólice, as economias e o valor do imóvel, perto de $800 mil. Manuel assentiu gravemente. Essa é uma quantia que poderia motivar pessoas desesperadas a fazer coisas terríveis. Mas eles não estão desesperados. Michael tem um emprego. Linda vai receber o dinheiro do divórcio. Tem certeza disso? Quando foi a última vez que você realmente conversou com eles sobre a situação financeira deles? Pensei nessa pergunta. A verdade é que eu não tinha uma conversa profunda com nenhum dos meus filhos há meses. Michael estava sempre ocupado, cansado ou irritado. Linda ficava sozinha no quarto ou saía sem dizer para onde. Eu realmente não sei como eles estão financeiramente, admiti. Eu simplesmente presumi que eles estavam bem porque nunca me pediram ajuda. Talvez porque soubessem que iriam conseguir todo o seu dinheiro de outra forma. A frase me atingiu como um tapa. Eu me senti fisicamente mal, imaginando meus filhos sentados juntos, planejando minha morte, calculando quanto tempo levaria, dividindo meus bens antes mesmo de eu partir. Como eles puderam viver comigo todos esses meses, comer à minha mesa, fingir que me amavam, sabendo o que estavam fazendo comigo? Eu não sei, senhora, mas o que eu sei é que pessoas capazes disso são perigosas, e você precisa se afastar delas agora. Um barulho vindo de cima me assustou. Passos no segundo andar. Linda estava acordada. Mãe, ela chamou lá de cima. Com quem você está falando? Manuel e eu nos entreolhamos. Eu podia ver a tensão em seus olhos, a urgência de ir embora antes que a situação se complicasse. Diga a ela que sou o encanador e que estou quase terminando, sussurrou Manuel. É o encanador, querida.
Ele está consertando o vazamento, gritei, tentando manter a voz firme. Certo, desço em 1 minuto. Manuel se levantou imediatamente. Senhora, precisamos ir agora. A senhora tem seus documentos importantes em algum lugar acessível? Estão no cofre do meu quarto, vá buscá-los. Leve apenas o essencial. Documento de identidade, documentos bancários, algumas roupas. Vou esperar aqui para garantir que sua filha não desça. Levantei-me com as pernas trêmulas. Cada passo em direção à escada era como cair de um penhasco. Subi, tentando fazer o máximo de silêncio possível. Embora meu coração estivesse batendo tão forte que eu tinha certeza de que podia ser ouvido por toda a casa. Meu quarto parecia o mesmo de sempre. A cama perfeitamente arrumada, fotos de família no criado mudo, o armário organizado por cores. Mas agora eu sabia que aquele veneno estava se infiltrando naquele espaço, projetado especificamente para me enfraquecer até a morte. Abri o cofre com as mãos trêmulas. Lá dentro estavam meus documentos mais importantes. Meu testamento, a escritura da casa, apólices de seguro, informações bancárias. Peguei tudo e coloquei em uma pequena bolsa. Então fui até o armário e peguei algumas peças básicas de roupa. Enquanto fazia as malas, meus olhos caíram sobre uma fotografia na minha cômoda. Era do último Natal, apenas 8 meses atrás. Michael, Linda e eu estávamos sorrindo em frente à árvore de Natal. Michael tinha o braço em volta dos meus ombros. Linda estava me dando um beijo na bochecha. Naquela foto, eles pareciam as crianças amorosas que eu pensava que eram. Mas agora eu sabia que, a essa altura, eles já tinham começado a me envenenar. Michael já havia instalado o sistema. Linda já havia calculado as doses químicas. E lá estavam eles, sorrindo, fingindo amor enquanto realizavam minha morte lenta. Peguei a fotografia e a coloquei na minha bolsa, não porque quisesse me lembrar daquele momento, mas porque precisava lembrar que as pessoas mais próximas de nós podem ser as mais perigosas. Ouvi vozes lá embaixo. Linda tinha descido e estava conversando com Manuel. Sua voz soava normal, quase alegre, como se ela não fosse uma assassina conversando com o homem que havia descoberto seu crime. Desci as escadas o mais silenciosamente que pude. Do último degrau, pude ver Linda na cozinha de pijama e chinelos rosa, o cabelo bagunçado de tanto dormir. Ela parecia tão inocente, tão vulnerável. Então, o problema eram os canos velhos, afinal, ela dizia a Manuel. Exatamente, ele respondeu em tom profissional. Está tudo resolvido agora. Você não deve ter mais problemas. Que alívio, mamãe estava tão preocupada com aquele vazamento. Linda se virou e me viu descendo as escadas com minha bolsa. Você vai sair, mãe? A pergunta me congelou. Como eu poderia mentir para ela? Como eu poderia fingir que tudo estava normal quando eu sabia o que ela tinha feito? Sim, tenho algumas coisas para fazer, eu disse, tentando manter a voz firme. Quer que eu vá com você? Não tenho planos para hoje. A oferta me apavorou. O que aconteceria se eu saísse com ela? Ela tinha planejado fazer alguma coisa se suspeitasse que eu tinha descoberto o plano deles? Não, não é necessário. São só coisas chatas de banco. Manuel se aproximou com sua caixa de ferramentas. Bem, senhora. Smith, meu trabalho aqui está feito. A senhora não deve ter mais problemas. Entendi que era a maneira dele de me dizer que era hora de ir. Quanto eu lhe devo? Perguntei entrando no jogo. $60. Peguei o dinheiro da minha bolsa e entreguei a ele, nossos olhares se encontrando por um momento. Em seu olhar, vi determinação e proteção. Obrigada por tudo, eu disse, e as palavras tinham um significado muito mais profundo do que Linda conseguia entender. O prazer é meu em ajudar, senhora. Manuel foi até a porta da frente e eu o segui, sentindo os olhos de Linda em nós. Tem certeza de que não quer que eu vá, mãe?
A senhora parece um pouco pálida. Virei-me para olhá-la uma última vez. Minha filha mais nova, o bebê que eu segurei em meus braços, amamentada quando estava com febre, consolada durante seus pesadelos de infância. Agora eu a via com olhos completamente novos e o que vi me apavorou. Estou bem, querida. Volto mais tarde. Eu te amo, mãe, disse ela com um sorriso doce. As palavras que antes teriam enchido meu coração de alegria, agora soavam como veneno. Como ela podia dizer que me amava enquanto estava me matando lentamente? Eu também te amo. Menti porque não sabia mais o que fazer. Saí da casa que tinha sido meu lar por 40 anos, sem saber se algum dia conseguiria voltar. Uma vez lá fora, o ar fresco atingiu meu rosto como uma revelação. Eu não tinha... Percebi o quão sufocante aquele ambiente havia se tornado até que escapei. Manuel caminhou rapidamente até sua caminhonete estacionada em frente à minha casa, e eu o segui com as pernas ainda trêmulas. Entre, disse ele, abrindo a porta do passageiro. Precisamos sair daqui antes que sua filha suspeite de alguma coisa. Entrei no veículo, agarrando minha bolsa contra o peito como um bote salva-vidas. Manuel ligou o motor e começamos a nos afastar do meu bairro. Olhei pelo retrovisor lateral e vi minha casa diminuindo a distância. A casa onde eu tinha sido feliz, onde eu tinha chorado, onde eu tinha criado meus filhos, onde eu quase tinha morrido sem saber. Para onde estamos indo? Perguntei com a voz rouca. Para um lugar seguro onde possamos pensar com clareza, respondeu Manuel, mantendo os olhos na estrada. Há uma cafeteria a uns 20 quarteirões daqui. Podemos sentar, conversar sobre os próximos passos e chamar as autoridades. As autoridades? A senhora quer dizer a polícia? Sim, senhora. O que descobrimos constitui tentativa de homicídio. Isso não é algo que possamos lidar sozinhas. A palavra assassinato ecoou na minha cabeça. Meus filhos não eram apenas ingratos ou gananciosos. Eles eram assassinos em potencial. Assassinos que moravam comigo, comiam minha comida, fingiam se importar com meu bem-estar, enquanto meticulosamente executavam minha morte. Não acredito que isso seja real, murmurei, olhando pela janela para as ruas familiares que agora pareciam estranhas e ameaçadoras. Sei que é difícil de processar, mas, Sra. Smith, a senhora tomou a decisão certa ao sair daquela casa. E se estivermos errados? E se houver uma explicação que não estamos vendo? Manuel me olhou brevemente antes de se concentrar novamente no trânsito. Senhora, instalei sistemas de ventilação por 15 anos antes de me tornar encanador. O que vi no seu porão não é um erro. Não é um mal-entendido. É um dispositivo projetado especificamente para dispersar substâncias químicas no ar do seu quarto. Não há explicação inocente para isso. Eu sabia que ele estava certo, mas minha mente continuava procurando desesperadamente por uma realidade alternativa, onde meus filhos não fossem monstros. Quanto tempo você acha que teria passado até que funcionasse? Com base nos cronômetros e na concentração que vi, eu diria que você teria talvez mais 2 ou 3 meses. Seus sintomas teriam piorado gradualmente até parecer uma doença natural. Você provavelmente teria desenvolvido problemas respiratórios graves, falência de órgãos vitais. Você teria morrido lentamente e ninguém teria suspeitado de nada de estranho. Lágrimas brotaram dos meus olhos novamente. Como 2 pessoas podem planejar algo assim? Como podem olhar a mãe na cara todos os dias, fingindo amor enquanto a matam? Não tenho uma resposta para isso, senhora. Mas o que eu sei é que pessoas capazes disso não vão parar só porque você as confronta. Se descobrirem que você sabe a verdade, podem acelerar seus planos ou tentar algo mais direto. Esse pensamento me apavorou. Você acha que eles vão me procurar? Depende de quão desesperados eles estão pelo dinheiro e de quão comprometidos estão com o plano original. Chegamos à cafeteria. Um lugarzinho aconchegante com mesas de madeira e o aroma de café fresco. Manuel escolheu uma mesa nos fundos,
longe das janelas e perto de uma saída dos fundos. Quando percebi que ele estava pensando estrategicamente em rotas de fuga, a realidade da minha situação me atingiu novamente. Uma jovem garçonete se aproximou da nossa mesa. "O que vocês querem?" "2 cafés, por favor", disse Manuel. "E talvez algo doce para a moça?" Ela teve um dia difícil. A garçonete assentiu e foi embora. Manuel esperou até que estivéssemos sozinhos antes de continuar. "Senhora Smith, precisamos conversar sobre suas opções. A primeira é chamar a polícia imediatamente e relatar o que encontramos." "E o que aconteceria então?" "Eles iriam à sua casa com um mandado de busca, examinariam o dispositivo e prenderiam seus filhos se encontrassem provas suficientes." A ideia de ver Michael e Linda algemados sendo levados em um carro de polícia me embrulhou o estômago. Mas a alternativa era eles continuarem com o plano até me matarem. Qual é a segunda opção? Poderíamos documentar tudo nós mesmos primeiro, tirar fotos, coletar amostras dos produtos químicos, construir um caso sólido antes de envolver as autoridades. Isso significaria voltar para casa? Não necessariamente. Eu poderia voltar sob o pretexto de verificar se o conserto funcionou corretamente. Eu poderia tirar provas fotográficas do dispositivo. A garçonete voltou com nossos cafés e uma fatia de bolo de chocolate que eu não havia pedido, mas pela qual fiquei grata. Eu precisava de açúcar para processar todas essas informações. Mas por que a senhora faria isso por mim? A senhora nem me conhece. Manuel tomou um gole de café antes de responder. Senhora, perdi minha mãe há 5 anos. Ela morreu de câncer, mas durante meses antes do diagnóstico, ela se queixou de sintomas estranhos que os médicos não conseguiam explicar. Fadiga extrema, problemas respiratórios, fraqueza generalizada. Foi só depois que ela morreu que descobrimos que meu irmão estava roubando dinheiro de suas contas bancárias e adulterando seus medicamentos. Meu Deus! Não consegui salvar minha mãe porque não vi os sinais a tempo. Mas quando vi o que estava acontecendo em sua casa, soube que tinha uma segunda chance de fazer a coisa certa. Suas palavras me comoveram profundamente. Ali estava um estranho arriscando seu tempo e possivelmente sua segurança para ajudar uma idosa que ele tinha acabado de conhecer naquela manhã. Seu irmão foi preso? Sim, mas não pelos danos físicos que causou à minha mãe, apenas pelo roubo. Quando descobrimos sobre os medicamentos, era tarde demais para provar que contribuíram para a morte dela. É por isso que você quer me ajudar a reunir evidências sólidas. Exatamente. Não quero que seus filhos escapem das consequências do que fizeram. Dei uma mordida no bolo de chocolate, mas tinha gosto de cinza na minha boca. Não acredito que estamos falando dos meus filhos como se fossem criminosos. Eu sei que é difícil, mas senhora... Smith, a senhora notou alguma mudança no comportamento deles nos últimos meses? Pensei na pergunta. Michael ficou mais distante. Ele evita conversas longas. Está sempre ocupado com trabalho ou projetos. E Linda, desde que voltou para casa, tem estado muito retraída. Mas atribuí essas mudanças às circunstâncias pessoais deles. Achei que Michael estava estressado com o trabalho e que Linda estava deprimida com o divórcio. E você nunca suspeitou que eles pudessem estar tramando algo juntos? Nunca. Na verdade, achei bom que ela estivesse em casa porque Michael parecia mais relaxado quando ela estava por perto. Provavelmente porque eles conseguiam coordenar melhor suas atividades quando estavam os dois em casa. A constatação me atingiu como um raio. Nas vezes em que saí, eles estavam sempre juntos em casa. Eles poderiam estar ajustando o aparelho, mudando as concentrações, monitorando meus sintomas. É bem provável. Como pude ser tão cega? Porque você os ama. E quando amamos alguém, tendemos a dar a essa pessoa o benefício da dúvida, mesmo quando os sinais estão bem ali. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem da Linda. Mãe, está tudo bem? Você ficou fora mais tempo do que o normal. Mostrei a mensagem para o Manuel.
A expressão dele endureceu. Já estão monitorando seus movimentos. Responda dizendo que você está bem, mas que foi retida no banco. Eu digitei a resposta. Manuel sugeriu meus dedos trêmulos na tela. Isso significa que precisamos agir rápido, disse Manuel depois que enviei a mensagem. Assim que suspeitarem de algo errado, podem se livrar do dispositivo e destruir todas as evidências. O que você sugere que façamos? Voltarei à sua casa esta tarde sob o pretexto de verificar se há algum vazamento adicional. Tirarei fotos detalhadas do dispositivo e, se possível, amostras dos produtos químicos. Depois, chamaremos a polícia com evidências sólidas. Enquanto isso, onde fico? Você tem parentes ou amigos de confiança que moram longe daqui? Pensei nas minhas opções. Minha irmã morava em outro estado, mas não nos falávamos há meses. Eu tinha alguns amigos próximos, mas envolvê-los nisso parecia perigoso. Eu poderia ficar em um hotel. Essa poderia ser a opção mais segura por enquanto. Manuel tirou um cartão da carteira e escreveu um número no verso. Este é o meu número pessoal. Ligue para mim imediatamente se seus filhos tentarem entrar em contato com você ou se notar algo estranho. Peguei o cartão, sentindo como se fosse uma tábua de salvação em um oceano turbulento. Manuel, o que vai acontecer se descobrirmos que eles realmente estão tentando me matar? Como vou viver sabendo que meus próprios filhos... Um passo de cada vez, senhora. Primeiro vamos garantir que você esteja segura. Depois nos preocupamos com o resto. Manuel me levou a um hotel modesto mais limpo no centro da cidade, longe do meu bairro e de qualquer lugar onde meus filhos pudessem me procurar. Enquanto ele falava com a recepcionista, sentei-me em uma das poltronas do saguão, agarrando minha bolsa e tentando processar que minha vida havia mudado completamente em questão de horas. Quarto 203, disse Manuel, entregando-me a chave. Está em meu nome, então se alguém perguntar por você, não vai te encontrar. Quanto devo pagar por isso? Não se preocupe com isso agora. Temos coisas mais importantes para resolver. Pegamos o elevador em silêncio. O quarto era pequeno, mas confortável. Uma cama de solteiro, uma escrivaninha, uma cadeira e uma janela com vista para a rua principal. Manuel verificou o quarto cuidadosamente, certificando-se de que as janelas tinham fechaduras e a porta tinha um trinco duplo. Mantenha a porta trancada o tempo todo, ele instruiu. Não abra para ninguém além de mim. Se precisar de alguma coisa, ligue para o serviço de quarto. Quando você volta para minha casa? Em cerca de 2 horas. Direi a eles que recebi uma ligação de outro cliente reclamando de problemas semelhantes e quero verificar se o conserto na casa deles está funcionando. Eles não vão suspeitar de nada. É prática comum na minha profissão verificar 2 vezes trabalhos complicados. Isso não deve levantar suspeitas. Manuel foi até a porta, mas parou antes de sair. Senhora Smith, preciso lhe perguntar uma coisa. A senhora tem um testamento? A pergunta me pegou de surpresa. Sim. Por que seus filhos são os únicos beneficiários? Sim. Tudo é dividido igualmente entre Michael e Linda. Manuel assentiu gravemente. Isso confirma o motivo. Com você fora do caminho, eles herdariam imediatamente uma quantia considerável. Mas o testamento especifica que, se minha morte for suspeita ou resultado de um crime, eles perderão todos os direitos de herança. Eles sabem disso. Tem certeza de que nunca discutimos os detalhes específicos do testamento? Isso poderia explicar por que escolheram um método tão elaborado. Se a sua morte parecesse natural, resultado de uma doença gradual, ninguém questionaria o testamento. A frieza calculada das suas ações me aterrorizou novamente. Eles não só planejaram me matar, como também planejaram fazê-lo de uma forma que garantisse que se beneficiariam financeiramente da minha morte. Manuel, que tipo de pessoa faz isso? Pessoas que perderam toda a conexão emocional normal.
Pessoas para quem o dinheiro se tornou mais importante do que qualquer vínculo familiar. Mas eu as criei para serem boas pessoas. Ensinei-lhes valores, dei-lhes amor, dei-lhes educação. Às vezes, senhora, as pessoas se transformam em algo completamente diferente do que esperávamos. Circunstâncias, pressões, decisões erradas. Qualquer uma dessas coisas pode mudar alguém completamente. Depois que Manuel foi embora, fiquei sozinha no quarto do hotel. O silêncio era avassalador. Durante décadas eu estava acostumada ao barulho constante de uma casa cheia. A televisão, as conversas, os passos na escada, as portas abrindo e fechando. Agora, naquele quarto silencioso, minha mente finalmente tinha espaço para processar completamente o que eu havia descoberto. Sentei-me na cama e peguei meu celular. Eu tinha mais 3 mensagens da Linda. Mãe, já são 4 horas. Onde você está? Michael está perguntando por você. Ele disse que você não está atendendo a ligação dele. Estou começando a me preocupar. Por favor, atenda. Cada mensagem me causava arrepios na espinha. Ela estava realmente preocupada ou estava começando a suspeitar que algo tinha dado errado com o plano deles? Decidi responder. Está tudo bem, querida. O banco estava lotado. E então fui às compras. Volto logo. A resposta veio imediatamente. O que você comprou? Precisa que eu vá te buscar? A insistência dela em saber exatamente onde eu estava e o que estava fazendo agora parecia mais sinistra do que atenciosa. Não precisa. Tenha uma carona. Te vejo em casa. Ela não respondeu imediatamente, o que foi estranho. Linda geralmente respondia mensagens instantaneamente. Deitei-me na cama e fechei os olhos, tentando me lembrar dos sinais que eu tinha ignorado. Quando tudo isso realmente começou? Houve momentos em que eu deveria ter suspeitado de algo? Lembrei-me de uma conversa de alguns meses atrás. Michael mencionou casualmente que achava que eu deveria considerar me mudar para um apartamento menor. Esta casa é grande demais para uma pessoa só, mãe, ele disse, e a manutenção deve ser cara. Na época, pensei que ele estivesse preocupado com o meu bem-estar. Agora percebi que ele poderia estar avaliando o valor do imóvel. Também me lembrei de Linda fazendo perguntas estranhas sobre minhas finanças. Você tem dinheiro suficiente para suas despesas médicas quando ficar mais velha, mãe? Já pensou no que fará se precisar de cuidados especiais? Eu havia interpretado essas perguntas como uma preocupação filial normal. Mas agora me perguntava se ela estava calculando quanto dinheiro sobraria para eles depois das minhas despesas médicas. Meu telefone tocou, me assustando. Era Michael. Oi, mãe. Linda disse que você esteve fora o dia todo. Está tudo bem? Sua voz soou tensa, como se ele estivesse contendo alguma emoção. Sim, querida. Eu só tinha coisas para fazer. Que tipo de coisas? É estranho você não ter nos avisado que ficaria fora por tanto tempo. Desde quando preciso relatar meus movimentos aos meus filhos? Respondi, tentando parecer normal, mas firme. Houve uma pausa constrangedora. Você tem razão. É que nos preocupamos quando você muda a sua rotina. Minha rotina? Bem, você normalmente fica em casa à tarde. Você faz o jantar no mesmo horário todos os dias. Nada. Percebi que eles estavam monitorando minha agenda com muito mais atenção do que eu havia notado. Era para garantir que eu estivesse no meu quarto nos horários de maior concentração de veneno. Tenho o direito de mudar minha rotina ocasionalmente, eu disse. Claro. Você vai jantar em casa? Não tenho certeza. Talvez eu coma fora hoje à noite. Outra pausa. Sair com quem? Seu tom tinha ficado mais tenso. Era como se a ideia de eu ter uma vida social independente o deixasse nervoso. Com um amigo. Eu menti. Que amigo? Você não menciona planos com amigos há meses. O interrogatório dele estava me deixando cada vez mais nervosa. Porque ele precisava saber exatamente com quem eu estava e onde. Michael, por que tantas perguntas? Sou uma mulher adulta?
Desculpe, mãe. É que você tem agido um pouco estranho ultimamente. Estranho como? Mais cansado, mais esquecido. Linda e eu temos estado preocupados com sua saúde. A ironia das palavras dele me deixou doente. Eles tinham causado meu cansaço e confusão, e agora fingiam estar preocupados com os sintomas que haviam criado. Estou bem, disse eu com firmeza. Talvez você devesse consultar um médico por precaução. Para quê? Para ter certeza de que está tudo normal. Na sua idade é importante fazer exames regulares. Eles queriam que eu fosse ao médico para documentar meus sintomas, para criar um histórico médico que apoiasse a ideia de que eu estava desenvolvendo uma doença natural. Vou considerar isso, eu disse, querendo encerrar a conversa. Ok, eu te amo, mãe. Tome cuidado. Eu também te amo. Menti porque as palavras tinham se tornado automáticas depois de décadas repetindo-as. Depois de desligar, percebi que minhas mãos tremiam violentamente. A conversa havia confirmado meus piores temores. Eles não estavam apenas me envenenando, mas monitorando cuidadosamente minha resposta ao veneno, documentando meus sintomas, preparando-se para a fase final do plano deles. Olhei para o relógio. Manuel tinha sumido há 1 hora. Eu esperava que ele conseguisse as evidências de que precisávamos sem levantar suspeitas. Meu telefone vibrou com outra mensagem de Linda. Michael disse que você vai jantar fora. Com qual amigo? Podemos ir com você. A ideia de estar em um restaurante com meus 2 filhos, sabendo o que eu sabia agora, me aterrorizava. E se eles suspeitassem que eu tinha descoberto o plano deles? Tentariam fazer algo desesperado em público? Não respondi à mensagem. Em vez disso, deitei-me na cama do hotel e, pela primeira vez em meses, chorei copiosamente. Chorei pela traição, pela perda da família que eu pensava ter, pelo futuro que eu havia imaginado cercada pelo amor dos meus filhos. Chorei pela mulher ingênua que eu tinha sido naquela manhã, que acreditava que o maior problema da sua vida era um vazamento no teto. Quando as lágrimas finalmente pararam, percebi que algo havia mudado em mim. O choque inicial dera lugar a uma determinação fria. Meus filhos tinham escolhido me ver como um obstáculo à sua riqueza. Agora eu tinha que escolher se seria uma vítima ou uma sobrevivente. O telefone tocou às 18 horas. Era Manuel. Senhora Smith, tenho as provas, mas há algo mais que a senhora precisa saber. Pode me encontrar no saguão do hotel em 10 minutos? Minutos? O que você encontrou? É melhor conversarmos pessoalmente. E senhora, prepare-se para algo perturbador. Desci para o saguão com o coração na boca. Manuel estava sentado na mesma poltrona onde eu havia esperado antes, mas sua expressão estava ainda mais séria do que pela manhã. Ele tinha uma pasta e uma câmera digital nas mãos. O que aconteceu? Perguntei sentando-me à sua frente. Tirei fotos detalhadas do dispositivo, disse ele, abrindo a pasta. Mas enquanto eu documentava tudo, ouvi seus filhos conversando na cozinha. Eles ficaram lá, pensando que eu estava no porão trabalhando. Ele me mostrou as fotos. Eram imagens nítidas e detalhadas do sistema que eu tinha visto naquela manhã. Os tubos, os recipientes de produtos químicos, os temporizadores digitais, tudo documentado de vários ângulos. Essas fotos são evidências sólidas, continuou ele. Mas o que ouvi é ainda mais importante. O que você ouviu? Manuel se inclinou para a frente, baixando a voz, embora estivéssemos em um canto isolado do saguão. Seu filho Michael estava contando a Linda que você estava agindo de forma estranha hoje, que suas respostas às perguntas deles foram evasivas. Eles já suspeitavam de algo. Sim, mas tem mais. Linda disse que eles precisavam acelerar o prazo, que não podiam arriscar esperar mais 2 meses. Eu me senti como se tivesse levado um soco no peito. Acelerar? Como? Michael mencionou algo sobre o plano B. Ele disse que eles tinham uma segunda opção que seria mais rápida, porém mais arriscada. Que tipo de plano B? Eles não deram detalhes, mas Linda mencionou algo sobre fazer parecer um acidente doméstico.
um incêndio ou uma queda da escada. As implicações me apavoraram. Se eles não podiam mais me matar lentamente com veneno, estavam dispostos a recorrer a métodos mais diretos e violentos. Eles também disseram algo sobre o dinheiro, continuou Manuel. Aparentemente, Michael tem dívidas de jogo de quase $100 mil e Linda não vai ganhar nada com o divórcio porque o ex-marido descobriu que ela estava tendo um caso. As peças do quebra-cabeça se encaixaram horrivelmente. Não era apenas ganância generalizada. Ambos estavam financeiramente desesperados. Dívidas de jogo? Michael deve dinheiro a agiotas que não entendem muito bem de pagamentos atrasados. Linda mencionou que eles o pressionaram, ameaçando com violência física. E o divórcio de Linda? Aparentemente, o ex-marido dela contratou um investigador particular que documentou sua infidelidade. Segundo as leis de divórcio, isso significa que ela não recebe nenhum acordo financeiro. De repente, tudo fez um sentido horrível. Michael não queria apenas o meu dinheiro. Ele precisava desesperadamente dele para salvar a própria vida. E Linda havia perdido toda a esperança de estabilidade financeira após o divórcio. Então eles realmente não tinham outra escolha, murmurei. Da perspectiva deles, me matar era a única maneira de resolver seus problemas. É disso que tenho medo. E agora que suspeitam que algo está errado, podem agir impulsivamente. Manuel tirou mais fotos da pasta. Mas há outra coisa que descobri. Depois que terminaram de conversar, desceram juntos para o porão. Queriam verificar se o dispositivo ainda estava funcionando corretamente. A senhora os seguiu? Eu me escondi em um canto e os observei. Senhora Smith, o que vi confirmou que isso já vinha acontecendo há meses. Ele me mostrou uma foto de um caderno que ele havia conseguido capturar à distância. Páginas cheias de datas, horários e anotações manuscritas. O que é isso? Um registro detalhado da sua resposta a o veneno. Datas em que você parecia mais cansado. Quando você reclamava de dores de cabeça. Quando você tinha dificuldade para dormir. Eles estavam documentando tudo como se fosse um experimento científico. A foto mostrava entradas como 15 de março. Minha mãe reclamou de tontura depois do almoço. 22 de março. Dormi até às 10 horas, muito incomum. 3 de abril. Esqueci a consulta no dentista, a confusão mental aumentando. Eles estão monitorando meu declínio. Sussurrei, me sentindo mal. E ajustando as doses com base no que observaram. Veja essa entrada do mês passado. Ele apontou para uma linha que dizia: reduza a concentração noturna, sintomas muito óbvios. Michael sugere mudar para a liberação matinal quando ela estiver sozinha. Eles estavam aperfeiçoando o processo para garantir que ninguém mais notasse o que estava acontecendo comigo. Exatamente, mas senhora, há algo ainda mais perturbador. Manuel virou para a próxima página de fotos. Ela mostrava uma lista escrita com a letra de Linda. O que diz? É uma lista de sintomas que eles esperavam que você desenvolvesse e um cronograma para quando cada um deveria aparecer. E eu li a lista com horror crescente. Semanas 1 a 4. Fadiga generalizada atribuível ao envelhecimento. Semanas 5 a 8. Problemas de memória, confusão leve. Semanas 9 a 12. Dificuldades respiratórias, fraqueza física. Semanas 13 a 16. Deterioração grave, possível hospitalização. Semanas 17 a 20. Falência de órgãos, aparentemente morte natural. Estamos na semana 14, disse Manuel sombriamente. De acordo com o cronograma deles, você já deveria estar hospitalizada, morrendo lentamente. Enquanto os médicos tentavam determinar que doença misteriosa a atingiu. Mas eu ainda estou aqui, eu disse, sentindo uma determinação feroz crescer em meu peito. O plano perfeito deles falhou. Sim, mas agora eles sabem que algo deu errado. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Meu telefone vibrou. Era uma mensagem do Michael. Mãe,
O encanador voltou para verificar o trabalho dele. Ele disse que está tudo perfeito. Quando você volta para casa? Eles já sabem que você não está onde deveria, disse Manuel, lendo a mensagem por cima do meu ombro. E estão começando a entrar em pânico. O que fazemos agora? Chamamos a polícia imediatamente. Com essas fotos e o que eu vi, temos provas suficientes para prendê-los. Mas antes que eu pudesse atender, meu telefone tocou. Era a Linda. Atenda, disse Manuel, mas tenha muito cuidado com o que diz. Mãe, onde você está? Michael e eu estamos muito preocupados. A voz dela soou diferente. Havia uma tensão que não havia em conversas anteriores. Estou bem, querida. Por que tanta preocupação? É que o encanador disse algo estranho quando veio verificar o trabalho. Meu coração acelerou. O que ele disse? Ele mencionou que você estava perguntando sobre problemas de ventilação no porão, mas você nunca nos disse nada sobre isso. Manuel tinha inventado essa história como desculpa para explorar o porão, mas agora saiu pela culatra. Não me lembro de ter dito isso, eu menti. Mãe, tem alguma coisa que você não está nos contando? Há algum problema com a casa que não sabemos? Eu ouvia Michael falando ao fundo, mas não conseguia entender as palavras. Tudo. Está bem, Linda. Foi só um mal-entendido com o encanador. Onde você está agora? Podemos ir buscá-la. A pergunta soou como uma ameaça disfarçada de oferta de ajuda. Não é necessário. Tenho uma carona. Mas, mãe, já são 19 horas. Você nunca fica fora até tão tarde sem nos avisar. Linda, eu sou adulta. Não preciso pedir permissão para sair de casa. Eu sei, mas houve uma pausa e ouvi murmúrios ao fundo. Michael quer falar com você. Antes que eu pudesse protestar, a voz de Michael substituiu a de Linda. Mãe, você precisa voltar para casa agora mesmo. Seu tom havia mudado completamente. Ele não era mais o filho preocupado. Ele parecia autoritário, quase ameaçador. Com licença. Você disse que estava fazendo compras no banco e fazendo compras, mas o banco fechou às 17 horas e você não comprou nada. Onde você realmente esteve? Não preciso explicar meus movimentos para você, Michael. Precisa sim. Principalmente quando você começa a agir de forma tão suspeita e estranha. Manuel fez um gesto para que eu desligasse, mas eu precisava saber até onde eles estavam dispostos a ir. Suspeita de quê? O encanador nos disse que você estava fazendo perguntas muito específicas sobre sistemas de ventilação. Perguntas que alguém só faria se suspeitasse que algo estava errado. Meu sangue gelou. Eles juntaram as peças mais rápido do que esperávamos. Não sei do que você está falando. Mãe, volte para casa agora. Podemos conversar sobre isso em família? E se eu não quiser voltar para casa? Houve uma pausa longa e carregada. Quando Michael falou novamente, sua voz estava fria como gelo. Então teremos que vir buscá-la. Desliguei o telefone com as mãos trêmulas. As palavras de Michael ecoaram na minha cabeça como uma ameaça direta. Manuel olhou para mim com uma expressão grave. Ele tinha ouvido o suficiente da conversa para entender que a situação havia se agravado perigosamente. Sra. Smith, precisamos chamar a polícia agora mesmo. Seus filhos sabem que a senhora descobriu algo e estão dispostos a tomar medidas drásticas para silenciá-la, disse Manuel, pegando o próprio celular. Espere, eu disse agarrando seu braço. O que vamos dizer a eles? Que meus filhos estão me envenenando aos poucos e acabaram de me ameaçar por telefone? Parece a fantasia paranoica de uma velha. Temos as fotos, o dispositivo físico no seu porão, e sou testemunha da conversa que ouvi entre eles. É uma prova sólida. Antes que ele pudesse responder, meu celular vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de um número que eu não reconheci. Sra. Smith, sabemos onde a senhora está. Hotel President, no centro da cidade, quarto 203. A senhora tem 10 minutos para descer até o saguão antes que a gente suba para buscá-la. O terror me paralisou completamente.
Manuel, olha isso. Mostrei a mensagem a ele com dedos que tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o celular. Como diabos eles descobriram onde eu estou? Manuel olhou ao redor do saguão nervoso. Você contou a alguém onde estava? Não, a ninguém. Só você sabia. De repente percebi. Sua caminhonete está registrada no hotel? Poderia haver câmeras de segurança nos mostrando chegando juntos. É possível. Ou talvez tenham seguido meu carro quando saí da sua casa pela segunda vez. Se já estivessem desconfiados, talvez estivessem observando. Outra mensagem apareceu. Desta vez da Linda. Mãe, sabemos que você está no Hotel Presidente. Não queremos te machucar. Só queremos conversar. Mas se você não descer voluntariamente, o Michael vai subir para o seu quarto e ele está muito chateado agora. Eles estão aqui. Sussurrei olhando para as janelas do saguão. Estão em algum lugar por perto, nos observando. Manuel se levantou imediatamente. Vamos. Há uma saída pelos fundos, pela cozinha do restaurante do hotel. Podemos sair sem sermos vistos. E depois? Não posso fugir para sempre. Eles são meus filhos. Conhecem todos os meus lugares favoritos, meus amigos, minhas rotinas. É por isso que precisamos que a polícia os prenda esta noite. Assim que estiverem presos, você estará segura. Enquanto corríamos para os fundos do hotel, meu telefone tocou novamente. Desta vez, atendi sem olhar a tela. Mãe, por que você está fugindo da gente? Era a voz da Linda, mas soava diferente. Mais fria do que eu já tinha ouvido. Só queremos te proteger. Você tem agido de forma muito estranha ultimamente e estamos preocupados com sua saúde mental. Minha saúde mental está perfeitamente bem, Linda. O que não está bem é o que vocês duas têm feito na minha casa. Houve uma longa pausa. Quando ela finalmente falou novamente, o falso calor em sua voz havia desaparecido. O que você acha que nós temos feito, mãe? Acho que você estava tentando me matar lentamente para herdar meu dinheiro. E quando percebeu que eu sabia, decidiu acelerar seus planos. Essas são acusações muito sérias, mãe. Acusações que podem sugerir que você sofre de paranoia senil. O jeito como ela disse paranoia senil me disse tudo. Entendi instantaneamente qual seria a defesa deles. Me pintariam como uma velha confusa, possivelmente com demência precoce, que havia interpretado mal situações comuns e imaginado conspirações sobre os próprios filhos. Não estou confusa, Linda. Eu vi o dispositivo no porão. Vi os tubos indo para as saídas de ar do meu quarto. Vi os produtos químicos e os temporizadores. Que dispositivo, mãe? Não há dispositivo no porão, apenas o encanamento e a ventilação que instalamos durante a reforma. E então entendi por que eles insistiram tanto para que eu voltasse para casa. Eles usaram as horas desde o meu desaparecimento para desmontar a estrutura e apagar as evidências. Manuel tem fotos, eu disse olhando para ele, enquanto nos movíamos rapidamente em direção à saída dos fundos. Manuel, você está falando do encanador? Mãe, aquele homem é um completo estranho. Por que você acreditaria nele em vez dos seus próprios filhos? Não parece estranho que um encanador que você nunca conheceu antes hoje esteja de repente enchendo sua cabeça com ideias paranoicas sobre sua família? A lógica dela era diabolicamente inteligente. Para qualquer pessoa de fora, pareceria absurdo. Uma senhora idosa confiando mais em um estranho do que nos próprios filhos? Michael quer falar com você, Linda continuou. Podemos resolver isso como uma família. Mas só se você parar de correr e voltar para casa. Eu não vou voltar para aquela casa. Então acho que teremos que te trazer de volta. A linha caiu. Manuel e eu chegamos à porta dos fundos do hotel. Ele a abriu com cuidado e olhou para o beco. Estava vazio, exceto por algumas latas de lixo e um gato de rua. Minha caminhonete está estacionada a 2 quadras daqui, sussurrou Manuel. Se conseguirmos chegar lá sem sermos vistos, podemos ir direto para a delegacia. Começamos a andar rapidamente pelo beco, nossos passos ecoando nas paredes de tijolos. Mas quando chegamos à esquina, congelei.
A caminhonete do Manuel estava lá, e alguém estava parado ao lado dela. Michael. Demos um passo para trás instantaneamente, desaparecendo nas sombras. Ele segurava o celular em uma mão e o que parecia uma chave de roda na outra, examinando o beco como se esperasse que aparecêssemos. Ele conhece a sua caminhonete, sussurrei. Ele deve ter seguido você quando saiu da minha casa. Podemos chamar a polícia daqui, disse Manuel pegando o celular e discando 192. Mas antes que ele pudesse terminar, ouvimos passos atrás de nós. Nos viramos. Linda estava bloqueando a única saída. Em suas mãos, ela segurava algo que fez meu sangue congelar. Uma seringa cheia de um líquido transparente. Olá, mãe. Ela disse com um sorriso que nunca tocou seus olhos. Você foi muito difícil de encontrar. Estávamos presos. Michael de um lado, Linda do outro. Encurralados em um beco escuro onde ninguém podia ver ou ouvir nada. A seringa que ela segurava provavelmente continha uma dose concentrada do que quer que estivessem usando para me envenenar lentamente. Mas desta vez, me mataria em minutos. Linda, por favor, implorei. Sou sua mãe. Eu te criei. Eu te amo. Como você consegue fazer isso? Amor não paga dívidas, mãe. Respondeu ela friamente. Amor não traz estabilidade financeira. E amor não salvará Michael dos homens que querem quebrar as pernas dele por causa do dinheiro que ele deve. Seu tom era tão desprovido de calor que percebi que a filha que eu pensava ter criado não existia mais. Ou talvez nunca tivesse existido. Talvez eu tivesse visto o que queria acreditar. Você vai para a cadeia, eu disse, forçando coragem à minha voz trêmula. Manuel tem provas do que você fez. Você quer dizer essas fotos? Michael se adiantou vindo do outro lado do beco, segurando a câmera de Manuel. Encontrei-as na caminhonete dele. Uma jogada inteligente documentar tudo, mas não tão inteligente deixar tudo em um veículo destrancado. Meu coração afundou. Sem as fotos não tínhamos provas físicas. Quando a polícia conseguisse um mandado para revistar minha casa, as provas já teriam desaparecido há muito tempo. Além disso, acrescentou Michael, quem vai acreditar que duas crianças respeitáveis e bem-sucedidas assassinaram a mãe idosa, especialmente quando essa mãe vem mostrando sinais de declínio mental e paranoia? Você tinha tudo planejado, sussurrei, finalmente percebendo o quão profunda era a manipulação deles. Claro que tínhamos, disse Linda, aproximando-se com a seringa. Você realmente achou que não nos prepararíamos para todas as possibilidades? Justamente quando toda esta esperança parecia perdida, quando meus próprios filhos estavam se aproximando com intenção letal, ouvi o som mais lindo do mundo. Sirenes da polícia ficando mais altas a cada segundo. Manuel conseguiu completar a ligação para o 190 antes de Michael aparecer e ativou a localização do celular. Linda congelou com o pânico brilhando em seus olhos. Michael largou a chave de roda e tentou correr para o outro lado do beco, mas era tarde demais. 3 carros de polícia chegaram freneticamente de ambas as direções, com luzes vermelhas e azuis iluminando as paredes. Polícia! Mãos onde eu possa ver! Gritou um policial saindo com a arma em punho. Michael imediatamente levantou as mãos, mas Linda hesitou, olhando para a seringa como se estivesse considerando um último ato de desespero. Manuel se moveu para a minha frente com os braços abertos, protegendo-me. Senhorita! Largue o que está em suas mãos e recue, ordenou uma policial que se aproximava por trás dela. Não é o que parece, gritou Linda histericamente. Esta mulher é minha mãe, ela está sofrendo de demência. Estávamos tentando levá-la para casa para sua segurança. E é por isso que você precisava de uma seringa? Perguntou a policial em tom cético. É um remédio para acalmá-la. Ela tem tido episódios de violência, mas nem ela parecia convencida. Os policiais trocaram olhares,
já tinham visto casos de abuso familiar suficientes para reconhecer a verdade. Pelos 30 minutos seguintes, enquanto Michael e Linda eram algemados e seus direitos eram lidos, sentei-me na parte de trás de uma ambulância, com um cobertor em volta dos ombros. Um médico verificou meu pulso enquanto Manuel falava com um detetive, entregando-lhe as fotos que conseguira salvar. Ele conseguiu enviar as evidências por e-mail para sua própria conta antes que Michael destruísse sua câmera. Senhora Smith, disse o detetive-chefe, aproximando-se de mim depois de terminar com Manuel. Precisamos que a senhora venha conosco à delegacia para prestar seu depoimento completo. Mas primeiro, vamos revistar sua casa com um mandado para documentar qualquer evidência que ainda possa estar lá. Você não vai encontrar nada agora, eu disse a ele. Eles tiveram horas para se livrar de tudo. Talvez, ele respondeu. Mas criminosos, especialmente os de primeira viagem, frequentemente cometem erros em seu pânico para limpar uma cena. E certos resíduos químicos são quase impossíveis de apagar completamente. 3 horas depois, sentado em uma sala de interrogatório, tomando um café horrível e prestando o meu depoimento pela 3ª vez, percebi que o detetive estava certo. Eles encontraram vestígios dos produtos químicos nos dutos de ventilação do meu quarto, resíduos nos canos do porão que haviam sido desconectados às pressas e, o mais incriminador de tudo, um caderno escondido no quarto de Linda contendo um registro detalhado dos meus sintomas. Na pressa de desmontar a estrutura física, eles se esqueceram de destruir o registro escrito do experimento. Já se passaram 6 meses desde aquela noite horrível no beco. Michael e Linda foram presos e acusados de tentativa de homicídio premeditado. Durante o julgamento de 3 semanas, toda a verdade veio à tona. As dívidas de jogo de Michael haviam chegado a $120 mil e os agiotas começaram a ameaçar não apenas a ele, mas também a Linda. Ela havia perdido tudo no divórcio devido à infidelidade comprovada e estava à beira da falência. Juntos, eles decidiram que minha morte lhes daria acesso a quase $800 mil em seguro de vida, poupança e valorização de imóveis. O método de envenenamento lento havia sido ideia de Linda. Ela ainda se lembrava o suficiente de seus estudos de química para criar uma mistura que imitasse o envelhecimento e o declínio naturais. Durante o julgamento, nenhum dos dois demonstrou remorso genuíno. Suas declarações se concentraram no desespero financeiro, como se isso, de alguma forma, justificasse a conspiração para assassinar a própria mãe. Michael foi condenado a 25 anos de prisão sem liberdade condicional por 15 anos. E Linda recebeu 20 anos com possibilidade de liberdade condicional após 12. Ambos recorreram, mas seus recursos foram negados. Vendi a casa onde morei por 40 anos. Eu não podia ficar em um lugar onde cada cômodo sussurrava traição. Com o dinheiro da venda, comprei um pequeno apartamento em uma cidade costeira a 320 quilômetros de distância, onde o ar do mar ajuda a lavar as memórias tóxicas. Manuel se tornou mais do que o homem que salvou minha vida. Ele se tornou um amigo querido. Nós nos correspondemos toda semana e ele me visita a cada poucos meses. Ele me ajudou a entender que nem todos são movidos pela ganância ou traição. Alguns estranhos podem se tornar uma verdadeira família, enquanto outros podem se tornar estranhos perigosos. Agora, quando me sento na minha varanda observando o pôr do sol sobre o oceano, reflito sobre as lições que aprendi da maneira mais dolorosa possível. O verdadeiro amor não é definido por sangue compartilhado, mas por ações genuínas e cuidado mútuo. Família de verdade são as pessoas que te protegem quando você está vulnerável, não aquelas que exploram sua fraqueza para seu próprio benefício. Às vezes me pergunto se havia sinais que eu deveria ter notado antes, mas percebi que quando amamos e confiamos completamente em alguém, tendemos a interpretar até mesmo ações suspeitas da maneira mais gentil possível. Isso não é um defeito, é da natureza humana, e os manipuladores sabem como usá-la.
E vocês, caros ouvintes, acreditam que um único detalhe pode mudar todo-se o destino de alguém? No meu caso, uma simples gota do teto expôs uma conspiração que poderia ter acabado com a minha vida. Às vezes, a salvação vem dos lugares mais inesperados e as traições mais profundas daqueles que consideramos mais seguros. A vida nos ensina a permanecer vigilantes sem perder a capacidade de confiar e a valorizar as pessoas não por sua linhagem, mas pela verdade de suas ações.